Sabe aquele tipo de noite em que tudo parece tranquilo demais? O som do motor, o cheiro de asfalto molhado, as ruas vazias, tudo em silêncio. Eu dirijo por aplicativo há alguns anos e costumo fazer os turnos da madrugada. É o meu horário preferido. A cidade dorme, o trânsito some e a sensação de liberdade é quase viciante. Mas existe um lado B dessa paz. Um lado que ninguém te conta quando começa a dirigir à noite. Porque, de vez em quando, uma corrida parece normal, até o momento em que ela muda a forma como você enxerga as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Uma noite comum, um passageiro estranho e uma história que ainda me arrepia só de lembrar. Fica comigo até o fim, porque o que eu vivi naquela madrugada me ensinou a nunca mais ignorar aquele frio no estômago que avisa quando algo está errado. Tudo começou como qualquer outro turno. Eu tinha acabado de terminar uma corrida longa, parei num posto para tomar um café rápido e abrir o aplicativo de novo. Era um pouco depois das 2 da manhã, aquele horário em que até o vento parece cansado. De repente, pingou uma corrida partindo de um mini mercado ali perto. Parecia tranquila, nenhum endereço suspeito, nenhum nome estranho. Só que, no instante em que aceitei, senti um desconforto leve, uma coceira por dentro, como se algo me dissesse para deixar para lá. Mas eu não deixei, e sinceramente até hoje eu me pergunto por quê. Quando cheguei, o mercado estava fechado. Nenhuma luz acesa, nenhum carro parado, nem uma alma viva por perto. O estacionamento inteiro parecia ter sido esquecido. Só o barulho do vento empurrando uns papéis pelo chão. Encostei devagar, sem desligar o motor. E foi aí que o vi. Um cara andava de um lado para o outro, nervoso, como se esperasse alguém que não vinha. Usava um moletom cinza surrado, com um rasgo na manga e capuz cobrindo metade do rosto. Ele olhava por cima do ombro o tempo todo, rápido, como quem tem medo de estar sendo seguido. Eu devia ter cancelado na hora. Até cheguei a passar o dedo no botão, mas hesitei. E esse segundo de hesitação foi o erro que definiu o resto da noite. Destravei as portas. O cara entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Fechou a porta devagar, sem olhar para mim. Naquele momento, senti o estômago afundar. É estranho como o corpo percebe o perigo antes da cabeça entender. Mas eu tentei agir naturalmente. Coloquei o carro em movimento e segui. A maioria dos passageiros pega o celular, bota fone, olha pela janela, mas ele não. Ele ficou quieto, muito quieto. E o pior, encarando o meu reflexo pelo retrovisor. Sem piscar, sem desviar o olhar. Como se quisesse me ver desconfortável. E conseguiu. Para quebrar o silêncio, liguei o rádio. Não lembro qual estação era, só sei que, assim que a música começou, ele disse com a voz rouca e seca: "Desliga isso." Não foi um pedido, foi uma ordem. Desliguei na hora, tentando não demonstrar o nervosismo. O ar dentro do carro ficou pesado, tipo aquele momento antes de um temporal. Segurei firme o volante e segui em frente, contando os segundos para chegar ao destino. Alguns minutos se passaram em silêncio total, até que ele falou de novo. "Você já pegou alguém que não devia?" A pergunta veio do nada. Ri sem graça, tentando aliviar o clima. "Espero que não", respondi. Mas ele não riu, nem piscou. Ficou quieto por um instante e depois começou a murmurar para si mesmo. Disse que já tinha sido motorista também, que parou depois que uns moleques roubaram o carro dele. Falava devagar, embolando as palavras, e dava pequenas risadas entre uma frase e outra. E eu percebi que ele estava sorrindo, um sorriso torto, fora de lugar, como quem acha graça em lembrar de uma tragédia. No final, ele olhou para o vidro e soltou: "Engraçado quanto a gente confia em quem senta logo atrás da gente, né?" Cara, naquele momento o sangue gelou. Minha cabeça começou a correr. O que ele queria dizer com aquilo? Era uma provocação? Uma ameaça? Eu só sabia que precisava manter a calma. Fiquei de olhos grudados na rota do GPS, como se aquele mapa fosse meu colete à prova de balas. Ele não parava de falar. Às vezes parecia conversar com alguém invisível. Pedia desculpas, repetia que tinha feito uma coisa errada. Dizia: "Eu não quis, não era para ter sido assim." Eu fingia que não ouvia, só queria chegar logo.
O silêncio do carro misturado àquela voz baixa me dava uma sensação horrível, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Faltavam uns 3 minutos para o destino quando ele gritou: "Você errou o caminho!" Não tinha errado. O GPS mostrava direitinho, mas o susto foi tão grande que eu friei com tudo. O coração disparou. Ele mandou eu encostar. Encostei porque ali eu já não raciocinava, só obedecia. Assim que parei, um par de faróis apareceu no retrovisor. Era uma viatura. Senti um alívio que não sei descrever. A luz varreu o carro por dentro e seguiu devagar pela estrada. E no banco de trás, o cara se jogou para o lado, deitando e fingindo dormir. Fiquei imóvel, tentando controlar a respiração. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente levantou a cabeça, ele olhou para mim com calma, quase sorrindo, e disse: "Hoje você deu sorte." Abriu a porta e sumiu no escuro, sem olhar para trás. Fiquei ali parado com as mãos tremendo no volante. Não consegui nem ligar o carro. Voltei para casa sem dizer nada a ninguém. Mas dias depois, mexendo no celular, vi a notícia: mini mercado é assaltado durante a madrugada. O endereço? 2 quadras de onde eu peguei aquele cara. A hora? A mesma da corrida. O estômago embrulhou. Naquele momento, entendi o quanto eu tinha estado perto do perigo. Eu tinha dado carona para alguém que, minutos antes, podia ter ameaçado ou até machucado outra pessoa. Desde aquele dia, instalei uma câmera no painel e jurei para mim mesmo: nunca mais vou ignorar o que meu corpo tenta me dizer. Depois daquela noite, eu aprendi uma coisa que nunca mais esqueci. O corpo sente o perigo antes que a mente aceite. Quando algo parece errado, normalmente está. E se a sua intuição gritar para ir embora, vai. Não tenta ser educado, não tenta justificar. Só vai. Eu sempre achei que dirigir de madrugada era liberdade. Hoje entendo que também é vulnerabilidade. A gente confia demais em desconhecidos. E às vezes essa confiança é o que separa uma história para contar de uma que acaba no noticiário. Então, se você dirige por aplicativo, trabalha à noite ou simplesmente pega carona com estranhos, leva esse conselho com você. Ouve o instinto, porque às vezes o silêncio do seu próprio medo é o grito que pode te salvar. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se já passou por algo parecido. Eu leio tudo e quem sabe a sua história vira o próximo vídeo. Se cuida e nunca ignore aquele friozinho no estômago. Ele pode estar te avisando que ainda dá tempo de mudar de caminho.